Com certeza, principalmente porque o público, né, que normalmente ali acaba sendo prejudicado diretamente são as crianças. E isso pode ser evitado, há uma possibilidade de se ser trabalhado evitando problemas dessa natureza. Principalmente, por exemplo, começou com a questão da baleia azul, que ano passado a gente teve uma repercussão muito forte. Foi o boom ali desses desafios, né? Ele foi possivelmente ali um dos mais, de maior proporção nos últimos tempos. Foi algo que tomou a mídia e durante o ano de 2017 todinho a gente teve diversas situações onde o tema baleia azul foi tocado. Foi tocado. Agora, Pedro, quando a gente fala sobre esses desafios, é importante a gente pensar assim, na prevenção, mas a prevenção ainda é a condição da família junto, atenta, a participação. É isso mesmo? Certamente. A presença dos pais, dos cuidadores na vida das crianças, dos filhos de uma forma geral, ela é importante na forma de prevenir problemas dessa natureza, não somente relacionados a questões de desafios, mas para diversos outros contextos. Essa questão dos desafios, ela toca ainda um problema que é um pouco mais crítico, que é realmente o quê? Monitoramento das redes sociais, o que as crianças têm acessado, de como isso está acontecendo. Então, realmente é um pouco mais complicado você ter que monitorar ali o tempo todo o que o seu filho está acessando, o que ele tem visto, será que aquele conteúdo realmente é apropriado para ele, como é que será que ele está interpretando aquelas informações? Aí, em falar em monitoramento aí das redes sociais, é a questão também da autorização para as redes sociais. Porque a gente vê muitas crianças aí com seus perfis na internet, nas redes sociais, ainda que o pai queira cuidar, os meninos, num provérbio aqui mineiro, eu não sei se em outros estados aí existe também, mas tem os meninos aqui dão rasteira em cobra. Nó em pingo d'água. Nó em pingo d'água. Aí eles criam um perfil para todo mundo ver, mas eles têm o chamado PVD, né, o privado ali, que é só entre eles e ali onde a coisa acontece desembolada ali. Não é isso, Pedro? Então, é a questão também da autorização dos pais para acessos, a acessibilidade dos smartphones, dos tablets às crianças. Isso também precisa ser cuidado e atentado. Porque às vezes as crianças hoje já vem um celular, já estão fazendo assim com o dedo para passar a imagem. Os pais precisam pensar nisso também, não é só dar um smartphone que a criança vai ficar quieta, calada ali, vai resolver o problema. Com certeza, concordo com você. A questão de todas as mídias e redes sociais, o monitoramento precisa começar desde cedo. Se você decide dar um aparelho de telefone celular, um smartphone, tablet, seja o que for para o seu filho, você tem que entender o quê? Que ele vai realmente ter a possibilidade de acessar uma série de serviços, uma série de aplicativos que estão disponíveis. Então é interessante que desde cedo você comece a pensar, poxa, dei um telefone para o meu filho, o que é que ele vai acessar? O que é possível dele ver ali? Então você tem jogos, você tem vídeos, você tem uma série de canais que estão disponíveis. Então é interessante que desde cedo isso comece a ser o quê? Monitorado. Você se aproxime da criança para saber o que meu filho gosta, quais são os interesses, o que ele vai ali querer buscar, como é que é o meu filho nesse sentido. Porque a gente fala muito de choque de gerações, né? A gente aqui brincando, aqui citando, nós vamos levar para você daqui a pouco algumas manchetes a respeito desses jogos, para você, telespectador, entender ali essa realidade, você que não acompanhou tão de perto. Mas falando desse choque de gerações, a gente fala assim, no meu tempo já existia isso. Numa outra geração, os desafios eram presenciais. Aí veio a internet e aquilo ali já colocou a coisa mais individualizada, os jogos se individualizaram. Agora, os jogos tomam essa outra proporção, de uma interação virtual, mas com esse tipo de risco. Exatamente. Isso precisa ser criteriosamente observado pelos pais para que esses riscos já se minimizem. Não é isso, Pedro? Com certeza. E isso vai também daquela questão da aceitação, da aprovação, do amor que as crianças precisam e da idade também que elas se aprontam para receber essas informações também, não é? Com certeza. Há uma questão toda de um desenvolvimento. Então, o desenvolvimento da criança, ele tem o seu ritmo. Todos nós já passamos pelas fases de desenvolvimento. Só que, exatamente como você falou, tem questões culturais que elas pertencem a determinadas gerações. A atual tem essas diversas possibilidades.
E diante disso, realmente, como eu falei, é uma aproximação convergente. É você entender o que o seu filho está vendo, o que ele está assistindo, e você realmente entender e tentar ficar imerso também naquela situação. Um pouco de atenção, um pouco de interesse que você desperte nisso pode ser fundamental para o quê? Para o sucesso da utilização daquela rede social, de qualquer outra circunstância. Pedro, então nós vamos a algumas manchetes para mostrar ao nosso telespectador exatamente o que é e de que forma é apresentado cada um desses desafios e, claro, as consequências que são, infelizmente, danosas. A primeira manchete é exatamente essa daí. Olha só que garotinha linda e você se depara com essa manchete. Criança morre após inalar desodorante em desafio na internet. Tem uma outra manchete também. Pode passar a próxima, por favor, produção? Olha só. Desmaio forçado. Brincadeira, entre aspas, famosa entre jovens que pode ser fatal. Mais uma ainda para o telespectador entender. Olha só, desafio da camisinha cheia de água. É a nova moda na internet. Olha só. As imagens já falam por si, né? Olha o asfixiamento ali, né? De uma moça com a camisinha na cabeça. Estudantes prendem a respiração até cair na brincadeira do desmaio. Isso aí nós já vimos aí aquelas imagens, um apertando o outro assim, comprimindo aqui na altura assim do externo aqui e gerando esse tipo de situação. Esses desafios, eles são lançados, Pedro, eles têm uma proposta. Existem mentes que vão maquinar esse tipo de mal e até de situações que possam ser inicialmente acidentais e depois se tornam desafios. Qual é a motivação principal ali para uma criança, um jovem, aderir a um desses jogos aí, a um desses desafios? Envolve muito uma questão de uma identidade, de uma aceitação, de você estar presente num determinado contexto. Isso estimula a questão da autoestima, você se sentir bem por você dar conta de fazer algo. A diferença básica, por exemplo, de uma situação com uma criança, por exemplo, com um adulto, é que um adulto às vezes tem mais possibilidade de filtrar e saber que aquilo proporciona um risco à própria saúde. É a consciência. Exatamente. E a criança às vezes não tem isso. Muitas vezes ela não vai ter isso. Por quê? Porque ela realmente ainda não adquiriu essa maturidade. Por isso é importante a participação dos pais. E essa formação dessa maturidade, naquele processo de desenvolvimento, ela vem mesmo ali de 14, 15 anos para frente, não é? Vai depender muito de criança para criança, do contexto ali onde social. Ela vai estar, contexto sociocultural, onde ela vai estar familiar, inserido, né? Histórico de reforçamentos, a questão familiar. Por isso que é muito importante sempre o quê? Informação, a instrução. É o quê? A proximidade dos cuidadores, dos pais daquele indivíduo, para o quê? Para que realmente ele conheça e entenda quais são os riscos daquela situação. E isso é um ponto extremamente importante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.